Vê se ficou bom. Ótimo. Excelente. Melhor impossível. É comigo, né? Te ajudando. Sempre a coisa dá certo. Aí não tem como, né? Bora lá, então. História geral da África. Estamos um pouquinho atrasados, mas... Bom, estamos no capítulo 6, né? Lemos um pouquinho do capítulo 6 da última vez. E nesse último post eu coloquei sobre os livros que tem da História Geral da África, até para as pessoas saberem. E mudei a capinha para ficar fácil das pessoas saberem o que fala o primeiro livro. Eu acho que expert você, né? fez mais sentido agora, acho que ficou melhor. Acho que ficou melhor. Com certeza. E a visualização, né? Sim, e vai que a Unesco tá ouvindo, ela fala, é isso que eu falei mesmo, né? Foi isso que a gente escreveu, tá? O dono Unesco não perdoa, né? De repente a senhora Unesco tá aí, ela fala, o que vocês estão falando? A gente nunca escreveu isso. Escreveram sim, tá aqui, ó. Registradíssimo. Bora lá? Bora. O que tá acontecendo? Tô tentando clarear a imagem, tá um pouco escura, mas ele não tá me obedecendo. Então. Mas não vai cair não, pode ficar tranquilo. Então vamos. Bom, África do Norte e Etiópia. Chegamos em África do Norte e Etiópia. Ainda estamos nas fontes escritas a partir do século XV, ou seja, chegamos no Império Europeu e a entrada deles na África em conflito com os árabes, especificamente os muçulmanos. Bora então fazer a leitura para você dar explicações maravilhosas para nós. A gente estava aqui, ó, tinha parado no primeiro parágrafo da página 109. Era isso mesmo? Então Marquei, tá. Então, ó, África do Norte e Etiópia. Aliás, eu não lembrava o nome de Etiópia, eu tava pensando assim, como é que eu lembro o nome daquele país? Aí saiu uma reportagem falando que talvez o cristianismo mais antigo, o registro do cristianismo mais antigo que exista seja o etíope. Caramba! E que provavelmente pelos relatos, pelos livros que encontraram, e que tem muito mais livros do que o cristianismo católico e protestante. Eles têm um livro que fala a respeito do cristianismo, é isso? Como se fosse uma Bíblia. Eles têm mais livros do que a Bíblia atual. A Bíblia deles tem muito... Os registros que eles têm do cristianismo antigo tem muito mais livros do que os livros adotados pela Bíblia convencionada no Mas é um livro concílio. deles, não são livros Não, são os escritos. Que comporiam a Bíblia. Sim, que comporiam. São textos bíblicos de apóstolos, porque encontraram os registros na Etiópia. Sim. E a datação é de 30 ou 40 depois de Cristo. Sendo que os livros que entraram, os dos apóstolos, são de mais ou menos 300 depois de Cristo. 200 ou 300. Pela datação. Então, os registros mais antigos em relação ao cristianismo, incluindo os textos cristãos vamos dizer assim, das denominações cristãs que foram erradicadas pelo cristianismo católico. Ou seja, os outros tipos de cristianismo... Tem uma Bíblia. Não Só é uma que Bíblia. essa Bíblia... Calma, não terminei. Tem uma Bíblia. A Bíblia atual teria mais livros. Sim. Na verdade, ela teria automaticamente. O concílio de Nicéia e de Trento foi para isso. Ok. O que eu estou dizendo para você é o seguinte. O que você está dizendo é que teve um novo achado de novos livros que poderiam compor a Bíblia que a gente conhece atualmente. Exatamente. Com o número de livros, os 66 livros. Exato, muito mais livros. Entendi. Exato. Muito bom. E esses achados foram na Etiópia. Pode colocar esse link desse negócio aí. Tá. E além disso, eu me lembrei disso também porque, se não me engano, aí foi porque eu me lembrei. Porque a versão mais fiel do judaísmo,
ou seja, o judaísmo onde foi conservada a tradição mais antiga, se não me engano, também é etíope. Mas eu não lembrei por causa de nada disso, eu lembrei por causa da história de que talvez os 3 reis magos fossem de lá. Eu falei, que eles existiam. Os 3 reis magos eram de onde? Eram de onde mesmo? De onde mesmo? É daquele lugar. Minha referência é totalmente... Se é que eles existiam. Se é que Cristo existiu também. Aí vai para esse lugar. Mas considerando que talvez tenha existido... Mas eu acredito que tenha sido assim. Olha, é mais possível ter existido os reis magos do que... Pronto. Por causa da caravana. Parágrafo 2. Examinando agora as fontes narrativas em árabe, pode-se constatar uma retração constante na quantidade e na qualidade dos escritos históricos na África do Norte, com exceção apenas do Marrocos, onde as escolas tradicionais de cronistas continuaram a produzir histórias detalhadas das 2 dinastias xerifinas até a época atual. Pode-se citar como exemplo a Massu de Mokhtar Soussi em 20 volumes e a Story de Tetouan em via de publicação. Da corrente ininterrupta de historiadores, podemos indicar apenas alguns nomes entre os mais destacados. A dinastia Sádida encontrou um excelente historiador em Al-Ufrani, morto em... O que é ser mesmo? O que é ser mesmo? Esqueci. Não, amor. Esqueci o que é ser, 1738. Que cobriu os anos 1511 a 1670. É cristão, não era cristã, ainda era comum. Nossa, ficou lá. No período seguinte, 1631 a 1812, foi descrito detalhadamente pelo maior historiador marroquino desde a Idade Média, Al-Zahir, morto em 1833, enquanto Al-Naziri Al-Islavi, morto em 1897, escreveu uma história geral de seu país, com ênfase especial no século XIX, combinando os métodos tradicional e moderno, usando, entre outros, documentos de arquivos. Ele é o autor também de uma obra geográfica bastante rica e de informações sobre a vida social e econômica. A essas obras estritamente históricas devem ser acrescentadas as narrativas de viajantes, em sua maioria, peregrinos que descreveram não apenas o Marrocos, mas também outros países árabes até a Arábia. As 2 melhores narrativas desse tipo são as escritas por Al-Ayyashi, de Sijilmassa, morto em 1679, e Ahmad el-Darsi, de Tangrut, nas proximidades do Saara, morto em 1738. Outros textos interessantes são o relatório de El-Tangiruti, embaixador marroquino junto à corte otomana, em 1589 a 1591, e a Hila de Ibn Othman, embaixador do Marrocos junto à corte de Madrid. Nos países entre o Marrocos e o Egito, as crônicas locais não eram tão abundantes, nem tinham a mesma qualidade. No que diz respeito à Argélia, há histórias anônimas em árabes e em turco, de Aru e Khairuddin Barbarossa, e uma história militar que vai de 1775, de Mohamed el-Chilinsani. A história da Tunísia pode ser reconstituída graças a uma série de anais, desde El-Zakarti até 1525, até Madish el-Safakuzi, morto em 1818. Uma história de Trípoli foi escrita por Mohamed Galboun, em mais ou menos de 1739. As crônicas e biografias abaditas, como a de Al-Shamak, morto em 1524, merecem atenção especial,
já que fornecem muitas informações valiosas sobre o Saara e o Sudão. Biografias ou dicionários biográficos, gerais ou específicos, na maior parte consagrados a pessoas proeminentes, eruditos, advogados, príncipes, místicos, escritores, etc., geralmente combinam materiais biográficos com narrativas históricas, esclarecendo muitos aspectos da história cultural e social. Obras desse gênero proliferaram em todos os países árabes, especialmente no Marrocos. Mesmo algumas poesias, às vezes em dialetos vernáculos, podem servir como fontes históricas, como, por exemplo, os poemas satíricos do egípcio El-Sijazi, morto em 1719, em que ele descreve os principais acontecimentos de sua época. Sabe o que me preocupou um negócio agora? Não. Imagina o seguinte, se uma obra pode falar, pode ser de referência, imagina daqui a, sei lá, 800 mil anos, alguém lendo, por exemplo, Crepúsculo. Que descobrir da nossa sociedade. Ou lendo Pai Rico, Pai Pobre. Não. O que eles vão achar que a gente era? Tipo, retardado? Ou será que existiu realmente aquilo? Porque o que eu vejo nesses escritos é que talvez esteja sendo tomado como verdade algo que poderia ser fictício. Não, eles não tomam como verdade. Eles dizem que pode ter referências, ou seja, pode ter sido usado numa ficção. Falando do tempo, então. Não, mas na ficção eles podem ter usado referências que, se eles comparam com outras referências de outras fontes, talvez batam. Então o que eles estão dizendo é mais ou menos isso, que, por exemplo, vamos supor num Júlio Verne. Você pega o Júlio Verne, ele escreveu lá A Volta ao Mundo em 80 Dias e tá falando de um balão, que é uma coisa fantástica. Mas com outros escritos você vai saber que não, existiu balão mesmo. Então aquela ficção está falando de um balão, mas existiu balão. Aí ele fala, mas tinha a corte britânica. A competição era entre lords britânicos e era uma competição entre pessoas da alta classe britânica. E eles falam, pode ser ficção. Mas aí eu encontro, por exemplo, um documento do Senado britânico, ou da Câmara dos Comuns. Mais fácil até. E na Câmara dos Comuns está descrito lá, os lords britânicos, assim. Ele fala, opa, peraí, existiam lords britânicos. Então eu tenho um documento burocrático e eu tenho um documento ficcional. Quando eu junto os dois, eu encontro as referências. Aqui, no caso, eles pegam as poesias, os poemas. Mas imagina se pega Pai Rico, Pai Pobre. O que mexeu no meu queijo? Não. Tô pensando não ia dar um chute? O que é que faz com que se tenha como referência e saiba que aquilo pode ser ou não verdade, aquilo é ou não verdade. Você falou, não, tá lá, não, viu lá nos documentos. Sim. E se não tem? Não, se não tem, fica tudo no ficcional até que se encontre um documento que relate. Mas, por exemplo, e os documentos comerciais de outras nações falando das relações? Um best-seller. Pai Rico, Pai Pobre. Quem roubou meu queijo? Quem roubou? E aí? Não vai pra muito lugar. Não vai pra muito lugar. Tem coisas que é melhor a gente não pensar. Não, mas eles vão bater com outras coisas, né? E lá tá o nome da pessoa que escreveu, vai saber, vão falar... Aí, vamos supor, não tem internet, não tem mais nada. Acharam só livros, relatos. Tem uma revista lá, uma Capricho, de algum outro país. The Suns. É um jornal. Vamos supor que tudo acontecendo na Inglaterra. Aí eles foram lá e falaram assim, mas tem uma reportagem aqui, ó, seguiram esse cara, ele saiu do restaurante. Então esse cara existe mesmo, esse escritor. O rato não, o queijo ninguém sabe se existe, mas o escritor existe. Aí dá uma ajudada. Entendi. Entendeu? Você tá justificando. Não tô justificando. Eu tô dizendo que assim, deve ser difícil se basear só nas obras. Porque, por exemplo, o idioma já é distante. Mas é legal isso que você falou dele... Até que se tenham outras evidências de que isso realmente é verdade. Então, só porque você falou, sua mãe tá aí. Saudade da minha mãe. Eu vou aí, mãe, te ver. Oi, Dona Rosa. Então, só de saber que existem outras, precisa até que se tenha uma outra referência comprovando que aquilo é verdade, é uma ficção. É uma ficção, é uma lenda. Por exemplo, os escritos do Mar Morto quando encontraram, lembra?
a repercussão toda, e aí tem todo o estudo até a publicação, aí tem a datação, e é lógico. Lembra quando a gente estava falando do Egito lá no passado, nas lives com a Roda? Que a gente falava da mitomania, da egitomania nesse caso, mas aí a gente pode falar da mitomania. Ou seja, textos que não são documentais, burocráticos na ideia de passar a prática cotidiana da sociedade e que passem, por exemplo, questões ritualísticas, como uma bula, hoje seria uma bula papal, vamos supor, ou um livro de orações. Encontrar isso não vai te dar referências, né? Mas mostra qual era a postura naquela época. Quais eram os hábitos e os costumes. Os hábitos e costumes. Religiosos ou familiares, né? Isso aí. Conta um pouco da história, né? Conta. A ficção sempre tem um pouquinho da história da... Tem. Tá, se alguém encontrasse a Bíblia, vamos supor que daqui a 800 ou 1000 anos aconteceu um monte de coisa, a China venceu, depois a Rússia venceu de novo, acabaram com os Estados Unidos, teve uma invasão, uma guerra, queimaram um livro, fizeram um monte de coisa. Esqueceram as religiões, teve o Mad Max no meio do caminho, todo mundo lutando, tipo, 2 entram, 1 sai, teve um negócio maluco. A sua criatividade ajuda também. Aí um dia alguém encontra uma Bíblia, o livro de Eli. Livro de Eli. Encontram a Bíblia, começam a ler. Começam a ler e falam assim: tá, mas não ia conseguir ler. Quem é esse Jesus aí? Esse cara? Não, mas ele existiu? Isso aqui é o quê? Um documentário? É o quê? Aí vão começando a pesquisar e falar: não, tinha shopping. Tinha shopping center e aqui tá falando de tabernáculo. Não, deve ser de época diferente, tal, não vai. Mas aí eles vão separando, assim. Entendi. É que nem quando encontraram aqueles livros do Gilgamesh, os poemas de Gilgamesh, que é um puta de um relato antigo que tá lá no Oriente falando de muito antes da era cristã, do mito de um governante que era um deus e da intervenção dos deuses na relação com os povos. E aí, com o que a gente sabe hoje, não estou dizendo que a gente sabe mais do que naquela época, porque a gente não sabe fazer pirâmide, por exemplo. E nunca saberemos. Porque os chineses fazem hospitais em uma semana, a gente demora 3 anos e não sai. Olha o metrô, como é que tá. Olha o Tietê. Olha o rio Tietê, a gente pode passar décadas sem limpar um rio. Então, quando encontra, você vai fazendo a comparação, né? E falando, opa, isso daqui é legal, isso não é, isso daqui vai pra frente, isso não vai, isso daqui é uma biografia mitológica ou ela é fantástica, isso daqui é um relato comercial, tenho referências do outro ponta. Fala, calma, pessoas. São pessoas habilitadas, estudiosos, sim, arqueólogos, historiadores. Mas aqui falou um negócio que foi muito interessante. Que vão pesquisar tudo isso para falar que é verdade. Olha como nós somos preconceituosos até o osso. Aqui está falando que tem relatos místicos. Aqui numa parte do texto está falando que haviam relatos místicos e que esses relatos místicos são algumas referências. Nesse caso estão em árabe. Eu não sei se vocês sabem, vocês leitores, mas se não me engano era a Rainha Vitória. Ela tinha um consultor místico. Sim. Que era John Dee, que vai trabalhar da evocação enoquiana e dos estudos angelicais. Olha que louco. Todo mundo tem. Aqui no Brasil a gente tem o cobra coral, que tem ligação política, ou seja, com políticos de verdade. Já foi feito até algumas reportagens sobre isso. Então, por exemplo, vamos fazer showmício no Rio de Janeiro. É maravilhoso. Eu acho que se um dia a humanidade tiver que recomeçar pelo Rio, eles vão ficar malucos. Que eles chamam esse cobra coral. Então vai ter showmício, vai ter alguma coisa. Eles chamam para que ele faça uma ritualística mística dos tempos modernos para que não chova. Que não chove. Aí você fala assim, mas e o Ifá e o candomblé? Não, se falar de candomblé, se falar de Ifá, aí é palhaçada. Mas se tiver um místico evocando o anjo para a Rainha Vitória na Inglaterra,
Na verdade, sabe que tudo isso é só nomenclatura aqui. Não, mas é legal porque os relatos místicos aqui são os da África. E são os da África que as pessoas normalmente rejeitam. Que modificam. Mas se é um relato místico da Rainha Vitória na Inglaterra, eles ganharam a guerra, então deve ser verdade. A gente já falou sobre isso, né? Tipo, os deuses mitológicos e tudo mais. Os deuses dos campeões. Os deuses nórdicos louros e Thores da vida. Né? Sem contar que Thor era burro. Mas na mitologia ele é tido né? como Quando no filme ele passa essa sensação. Não, isso que não. Passa essa sensação no filme. Você olha assim e você fala, esse cara é meio lesadinho. Mas na mitologia mesmo ele é meio... Ele é meio... Ele é meio bronco. Ele é bronco. Mas ele não é inteligente. Se você fala em nórdico, todo mundo imagina. Eu fico imaginando um monte de homem bronco. Barbudo, grande, gigante, grosseirão. Não, mas aí é que também tem um pouco do nosso preconceito, né? Então, daí até esse cara não ser inteligente, né? Ele pode ser? Ele é bronco. Assim, meio rústico, né? Tem uma característica rústica. Bronco rústico é o quê? Não é burro, né? Pode ser uma pessoa inteligente, mas... Rústico, Bob Rústico. O que é isso? Beth Frígida é a música do... Nossa. Posso continuar aqui? Beth eu não lembro onde eu Bob parei, você Rústico. Parei aqui. Onde eu parei, você lembra? Parei aqui, né? Marrocos, a corte de Madrid. Foi? Nos países entre o Marrocos e o Egito, as crônicas locais não eram... Não, eu já li isso aqui. Então eu vou dar. Não, já foi. Esse lá eu tô aqui, né? Já tá do lado de lá. Desculpa, gente. Também você deu uma viajada boa. É que eu me empolguei quando ele falou dos relatos místicos aqui. Aí eu me empolguei e falei, olha só. Mas você parou. Aqui pode, né? Aqui tinha problema na África. Na Inglaterra não tem. Já estamos do lado de lá. Pior. Os relatos das bruxas, quando eles falam na antiga Inglaterra, quando eles vão falar dos relatos místicos do povo celta. Aí, nossa, é linda. Essa mística é linda. Os filmes são maravilhosos. Essa é linda. Queimem as bruxas. Nesse período, as narrativas de viajantes europeus ganham importância crescente. Embora o preconceito anti-islâmico de seus autores raramente permita relatórios verdadeiramente objetivos, elas trazem muitas reflexões e observações interessantes não encontradas em outros documentos, já que os escritores locais consideravam muitos aspectos da vida banais e desprovidos de interesse. Estava certo. É incontável o número de europeus, viajantes, embaixadores, cônsules, mercadores e mesmo prisioneiros, entre eles Miguel de Cervantes, olha isso, que deixaram reminiscências e relatórios mais ou menos detalhados dos países do Maghreb. A gente já explicou mais ou menos os países do Maghreb, até fizemos uns posts sobre isso, o que é a região do Maghreb. Que visitaram, o mesmo aconteceu talvez até com maior intensidade no caso do Egito, que atraía muitos visitantes por sua importância comercial e proximidade da Terra Santa. Olha as relações que loucas aqui, hein? De interesse particular é a obra monumental Description de l'Égypte, 24 volumes, Paris, 1921. 24 volumes, falou em volume, Vitória? 1821, 1824. Compilada pela Comissão Científica da Expedição de Napoleão Bonaparte, fonte inesgotável de todo tipo de informação sobre o Egito às vésperas de uma nova época. Olha que interessante, a gente estuda a importância de Napoleão e a gente não fala que Napoleão é o responsável por parte da redescoberta do Egito através das escavações e das explorações, onde eles encontram a Pedra de Roseta, conservam porque ela tem 3 idiomas descritos na pedra, um mais conhecido, e através desse idioma eles começam a fazer a tradução e recuperam o idioma egípcio. Ou seja, o idioma tinha se perdido e foi recuperado. E quem foi responsável? Foram as expedições napoleônicas francesas.
Então, é bem interessante saber disso. Ó, a gente está falando de 1821 a 1824. Tudo tem os dois lados, né? E aí a gente conhece a história de Cervantes, mas a gente não sabia, por exemplo, que Cervantes está entre alguém que já foi prisioneiro. Caramba. Ou seja, ele já teve uma relação complicada. Cervantes é responsável por o que a gente considera a cultura ocidental moderna. O livro dele, o livro... Caracas, eu tô com o livro na cabeça. O nome do meu gato que sumiu. O seu gato era Cervantes? Dom Quixote. Dom Quixote, é verdade. Dom Quixote. Era Dom Quixote de la Mantequilla. Então, olha que interessante. Agora a gente chega numa parte que nós já conhecemos um pouco, né? Ou pelo menos um lado da história a gente já conhece um pouco. No século XIX, as fontes para a história da África do Norte são tão abundantes quanto para qualquer país europeu. As crônicas locais e narrativas de viajantes assumem um lugar secundário em relação às fontes mais objetivas. Arquivos, estatísticas, jornais e outros testemunhos, diretos ou indiretos, permitindo aos historiadores empregar os métodos e abordagens clássicos elaborados para uma história amplamente documentada, como a da Europa. Duas regiões de língua árabe, Mauritânia e Sudão Oriental, merecem um tratamento especial devido à sua situação particular nos limites do mundo árabe. Uma característica comum das fontes desses dois países é a predominância de biografias, genealogias e poesias. Puta, genealogia, isso. Sobre os animais históricos propriamente ditos, pelo menos até o final do século XVIII. Em relação à Mauritânia, várias genealogias e biografias foram publicadas por Ismael Hamed, a que se acrescentam poemas e outros materiais folclóricos recolhidos por René Basset, e mais recentemente por H.T. Norris. Um exame intensivo de novos materiais foi realizado com sucesso por estudiosos da Mauritânia, pelo estudioso da Mauritânia, Mukhtar Ould Amidoun. A primeira obra propriamente histórica remonta ao início do século Al-Hassil de Ahmad al-Sikiti, que é uma enciclopédia da história e da cultura mourisca do passado e do presente. Existe um grande número de crônicas locais manuscritas, de maior ou menor valor, no estilo das crônicas breves de Nema, Oulata e Sinkiti. As fontes árabes da Mauritânia são de especial interesse e importância, porque em muitos casos cobrem não somente a Mauritânia propriamente dito, mas também todos os países limítrofes do Sudão Ocidental. Devido às estreitas relações que existiram no passado entre Mauritânia e o Marrocos, as bibliotecas e arquivos marroquinos devem conter certamente um precioso material histórico para o primeiro país. Além das fontes árabes, há também a literatura narrativa europeia, que se inicia no século XV, nas regiões costeiras, e no fim do século XVII nas regiões fluviais. A partir do século seguinte, encontramos correspondência diplomática e comercial, tanto em árabe como em línguas europeias. Olha só. Tá muito bom. Nossa, a rinite me pegou. Pegou? Tomei banho 2 horas atrás e agora que eu... O seu nariz não tinha percebido ainda. Preciso trocar de sabonete. A historiografia local no Sudão Oriental parece ter começado somente nos últimos anos do Sultanato Fung, isto é, no início do século XIX, quando a tradição oral foi registrada por escrito no texto chamado Crônica de Fung, do qual existem várias versões. São fontes valiosas as genealogias de vários grupos árabes, assim como o grande dicionário biográfico de estudiosos sudaneses, o Tebacak,
Tebakat, escrito por Wad Daifalad, que constitui um rico manancial de informações sobre a vida social, cultural e religiosa do Reino Fundi. O mais antigo visitante estrangeiro conhecido foi o viajante judeu Davi Reubeni, em 1523. Até o século XIX, há apenas um pequeno número de obras valiosas, mas entre elas se encontram as narrativas de observadores particularmente lúcidos, como James Bruce, em 1773, W. G. Browne, 1792 a 1798, e L. Tonsi, 1803, sendo os dois últimos os primeiros a visitar Darfur. Na primeira metade do século XIX, o Sudão foi, de toda a África tropical, a região mais visitada por viajantes. Suas narrativas são inumeráveis e de variada qualidade enquanto fontes históricas. Até a década de 1830, não existe nenhuma fonte escrita para as regiões do Alto Vale do Nilo, ao sul da latitude 12, mas a parte norte é fartamente coberta por documentos arquivísticos do Egito, Arquivo do Cairo, e, em menor número, europeus. São de extrema importância para os últimos 20 anos do século XIX, nos registros do Mahadja, que consistem em cerca de 80 mil documentos árabes conservados, em sua maioria em Khartoum. Contra fatos não há argumentos, né? Se são documentos escritos encontrados... Não, já era. Aí... Você imagina, eu estou pensando aqui enquanto eu estou lendo, essa revolução do que você falou primeiro, dos escritos achados que podem fazer parte do cânon da Bíblia, né, que foram encontrados na mesma época, escrito pelos... Anteriores, né? Inclusive. Sim. Não, da Cristo, você falou de Cristo. Mas eles foram escritos, eles são antecessores dos livros base que compõem a Bíblia. Sim. Ou seja, eles foram escritos mas antes. enfim, escrito antes, se for escrito antes, pode ser que não faça parte dela, mas são escritos que não vão faça. falar. Então, isso. São escritos que vão contar uma história um pouco mais clara a respeito daquela época. Sim. E muita coisa pode virar por terra de coisas que se acreditavam, coisas que se adoravam, de acordo com esses escritos, né? Pode, mas como são relatos religiosos e normalmente não tem vinculação... Eu acho que vai ter muita coisa do tipo, deixa como está. É melhor deixar como tá, não vamos mexer. Não, então, mas ele tem valor muito mais histórico, né? Até porque isso é uma coisa importante sobre o concílio, né? Quando o concílio acontece e se formula o que seria a Bíblia, ele não é um livro histórico, não é um concílio de historiadores. Ele é um concílio de formatação religiosa, né? Então existem muitos livros que já foram encontrados, que não, além dos livros que já existiam e que foram retirados da Bíblia. Por exemplo, o Evangelho de Judas foi retirado, mas ele é antigo. Ele também foi encontrado e também era um evangelho. O Evangelho de Maria Madalena foi retirado. Mas Judas está lá na Bíblia. Maria Madalena aqui não está. Então, não, mas o Evangelho de Judas não. Tem a carta de Judas. Não, a carta, não o Evangelho. Não é Evangelho. Exato. Que é o outro Que é Judas. outra coisa, exatamente. É o outro Judas. O outro Judas. Então já existiam livros que foram retirados para fazer a composição do que seria a estrutura da... Esse sim. E esse baseado em esse Paulo, vai ser né? legal. Tudo isso você baseado escreve em... bem, parabéns. Você tirou 10 na redação, então você vai fazer parte. Então, e aí o que ferra é isso, né? Porque quem escrevia bem era Paulo, né? Paulo era o mais culto. Lógico, ele era médico. Exato, ele tinha toda uma cultura, tinha toda uma erudição. Não quer dizer que os outros sejam piores, mas precisava se construir tem que ter a versão do povão e a versão do cara que é mais erudito. Sim. Aí alcançava todas as pessoas, até aí... Sim, mas Porque hoje... toda vez que você lê, você fala assim, nossa, é o mesmo, você sabe que é a mesma história
contada por olhos diferentes. Isso é bem legal. Sim, é uma história maluca, é difícil até. Pra quem vai ler, se tenta ler e fala assim, não, isso daqui é um conto de uma coisa só. Não, se ferra tudo. Mas o interessante é isso, é saber que assim, existem mais documentos para além do que nos chega. Ou seja, existem mais livros daquela época contando história sobre o que foi aquela vida, para além do que a gente recebe. E o mesmo vale para a documentação histórica. Então, uma coisa é você conversar, por exemplo, com o cônsul da China. Aqui no Brasil, vamos supor, lembra da doação para a ONG? Eles têm tudo isso registrado. Então, um dia, vamos supor, se alguém achar um documento, vão falar, olha, tinha uma relação aqui do consulado chinês, Com o Instituto da Social embaixada, Silva. Instituto Social, exato, eles faziam doações, eles interagiam com a comunidade. Vamos supor que esse mesmo cônsul chinês, ou um grande secretário do consulado, da embaixada, fala assim, eu quero escrever minhas memórias na minha estada num país latino, que foi o Brasil. Ele vai criar esse texto, vai criar o seu histórico de vida, ou seja, uma obra baseada nas experiências dele. Na experiência dele, opinativa, mas relatando um outro lugar. Mas isso é uma referência. Então, se alguém falar um dia lá no futuro, invadiram o Brasil, tomaram a Amazônia, fizeram tudo o que tinham que fazer, mataram todos os índios, conseguiram matar todos os índios, depois mataram todos os brasileiros, fizeram a festa toda, e aí falam assim, queremos recompor o que era o Brasil. Os relatos do cônsul chinês serão uma boa referência. Será? Não, vai ser alguma fonte, né? É um ponto de vista, é lógico. Com a cultura dele, com a percepção dele, mas ele vai falar daqui, estando aqui. Então vira uma linha de entendimento. Dentro de um conjunto, sim, né? É o que ele está falando aqui, né? No final a gente está falando, por exemplo, da Mauritânia, que está apresentando a relação que ela tinha, ou as relações que ela tinha com Marrocos. E muito se pode saber da Mauritânia através dos documentos nos arquivos do Marrocos. Sim. Então é como se tivesse é o blockchain do passado. Um validador na outra ponta. Aí você bate os dois e fala assim, peraí, aqui está falando que existia um rio. Todos os outros livros dizem que não existia um rio. Esse rio pode ser fictício. É a história de Atlântida. Porque aquele maldito daquele Platão escreve sobre uma terra perdida que ninguém nunca achou. Pode ter sido uma invenção, pode ser uma história mitológica ou pode ser um relato. Mas não tem outros textos que falam, olha, Atlântida. Aí vem alguém falando do Mago Negro. Mas a Terra Prometida. Aí vão falar inventar a Terra Oca com base em um relato. Vai ter um monte de coisa. Eu acho que um monte de gente viajou junto. Não tem como você falar, não, só porque o cara tinha toda a credibilidade. Mas ele era um filósofo, exato. Sim. Mas é só que quem achou mais relatos sobre isso? E Platão vai citar poucas vezes essa história e vai deixar um pouco citado, mas não tem a contraparte. Se não tem a contraparte... Não é fato. Não é exato. Não bate. Ele tá achando que eu não tô prestando atenção. Não, eu sei que você tá. Agora eu tô falando. Tá lá dentro. Agora eu tô falando bem específico para umas pessoas. Pro pessoal que tá caçando Arconte, que tá caçando Mago Negro, para essa galera aí. O pessoal da maçonaria também, que adora enaltecer, falando Lemúria, adora falar de Lemúria, é para essa galera aí agora. Então, a diferença... Eu não tô falando nada. Eu tô. Vão caçar Lemúria. Vocês vão ter que fazer, vão caçar Lemúria. Vão caçar Atlântida. Se não tem contraparte... E de repente eles acham. Então, mas vai procurar e acha. Então... Agora fica falando, olha, a Terra Prometida, sabe onde está? Chico Xavier já disse, temos que nos proteger. Aí começa a misturar um monte de absurdo. Vamos, então. Aí você fala assim, não, mas você está baseado em quê? Não, gente, a gente não tá aqui meu espírito me diz. Aí fudeu de vez. Cada um tem as suas crenças, né? Cada um precisa e tem a sua... Mas a sua fé. Você acredita em Lamúria? Eu acredito em Labuta, que é uma outra região. A questão você precisa ter muito dinheiro para fazer as pesquisas arqueológicas e descobrir que realmente existiu
e trazer isso para documentar. Sim. Se você não Tanto que a gente vê que as expedições, a maioria são bancadas... Fica só no desejo. Não, a maioria são bancadas pelos países. Não é nem que nem o vento que você não vê, mas sabe que existe. É bem pior que isso. Vamos para a Etiópia para a gente finalizar? Vamos lá. Porque hoje eu estou Você tá dodói, então deixa eu fazer aqui. E a Etiópia é tão pequenininha. Exatamente. Etiópia. Depois a gente vai parar em África do Sul. A situação da Etiópia é análoga à da África do Norte no que respeita às fontes escritas. Como nos países daquela região da África, na Etiópia o historiador tem à sua disposição uma grande variedade de documentos, tanto internos como externos. Pode até empregar material de fontes opostas para alguns períodos cruciais. Caso, por exemplo, da invasão muçulmana de Ahmed Gran, na primeira metade do século XVI, coberta do ponto de vista etíope pela Crônica Real em Gezi, do imperador Lebna Dengel, e da visão muçulmana pela detalhada crônica escrita em 1543 pelo escriba de Gran Arab Fakim, sem mencionar os registros portugueses de testemunhas oculares. Olha que lindo. Isso é legal, né? Não, é mais ou menos isso que a gente estava batendo. É o conjunto todo, né? Você tem a versão... Quem mais falou a respeito, além de Platão? Aqui tem o imperador, os muçulmanos... Ou alguém que estava passando, os portugueses que estavam passando, falou assim, olha lá, uma briga ali, ó. Olha aquela briga. Não, realmente, registrou aqui. Nossa, tava tendo uma briga tão brava que eu tive que marcar aqui, porque o negócio foi Sim, punk. e provavelmente seja comitivas comerciais, sejam embaixadas, sejam representantes do governo também. Então, olha quanta fonte você tem para falar desse mesmo assunto. Não é mentira, não tem como ser mentira com 3 fontes diferentes e idiomas diferentes falando da mesma coisa. Do mesmo assunto. A redação das crônicas reais iniciou-se no século XIII e há relativas a quase todos os reinos, mesmo durante o período de declínio, uma ou mais crônicas detalhadas que registram os principais eventos da época. Essa tradição perdurou por todo o século XIX e uma boa parte do século XX, como testemunha a crônica amárica, do imperador Menelik II. Várias obras da literatura etíope de diferentes gêneros podem fornecer precioso material histórico, como, por exemplo, as hagiografias, as polêmicas religiosas, a poesia, as lendas, as histórias dos mosteiros, etc. Um documento único é a História dos Gala, do monge Ban-Rei, 1593, testemunha ocular da invasão gala da Etiópia. Um século mais tarde, Hiob Ludolf, o iniciador dos estudos etíopes na Europa, compila, a partir de informações fornecidas por um especialista etíope, uma das primeiras histórias gerais do país. Sendo o único país cristão que restou na África, a Etiópia naturalmente despertou muito mais interesse na Europa que as demais partes do continente. Isso já desde o século XV. Não é de surpreender o grande número de estrangeiros viajantes, missionários, diplomatas, soldados, mercadores ou aventureiros que visitaram esse país e deixaram registros. São não apenas portugueses, franceses, italianos e ingleses, mas também muitas pessoas de vários outros países, russos, tchecos, suecos, armênios e georgianos. Ocasionalmente, surgem registros turcos ou árabes que, de diversos modos, complementam as outras fontes. Da segunda metade do século XIX em diante, são os documentos de arquivos de todas as grandes potências europeias, como também os de Addis Abeba e mesmo os de Khartoum, que vão fornecer os principais materiais históricos. A importância de um estudo minucioso dos documentos amáricos
originais para uma interpretação correta da história foi demonstrada recentemente pela brilhante análise do Tratado de Wycliffe, de 1889, feita por Sven Rubensson. Grave este nome. Sven. Você falou que é brilhante? Falou que é brilhante, é um negócio... Tratado de Wycliffe. Relato brilhante. Relato brilhante. Ó. Primeira vez que eu vejo isso escrito aqui. Então, a gente até dá uma grifada, porque o cara falou com propriedade. Falou, né? pode falar do merda, mas falou com propriedade. Mas nesse caso aqui ele deve ter falado muita coisa Falou importante. com razão, né? Ele falou com uma firmeza tão grande que todo mundo falou, não, esse cara... Não pode estar mentindo, né? Ninguém mente assim. Ninguém mente olhando no olho, né? Você não... Aí depois descobriram que existem os psicopatas. Aí ficou mais depois difícil. Depois descobriram que existe a Lemúria. Olha lá, gente. Lemúria a gente não sabe, mas a Etiópia existe, Mauritânia existe, Marrocos existe, tem muito registro. Estão. Paramos aqui porque a próxima, nós estamos na página 114, a próxima retomada é na África do Sul. A gente vai para a África do Sul. A mais conhecida de todas. E olha que interessante, a gente viu que boa parte da passagem deles até o século XV é muito mais importante no noroeste ou no nordeste africano, mas eles não vêm para a África subsaariana e não falava da África do Sul. Não falava do sul do continente africano. Uhum. Então ele falava muito do norte do continente africano, faz sentido pelas relações comerciais que são bem mais extensas. O sul não tem relação comercial. Vamos descobrir então que o sul tem. Exatamente. Depois a gente vai ver a parte de baixo. E aí é bem legal a gente ver, porque a gente está falando do século XV. A África do Sul não nasceu de um apartheid. Isso chegou depois. E aí, é bom que a gente parou, porque aí eu me lembrei. Vendo os temas dos livros, e até por isso que eu mudei a história, a capa de apresentação das lives, a gente está na metodologia e pré-história da África. Então a gente está pegando a pré-história da África. Mas tem um livro que é só sobre a colonização. É só sobre o período colonial. Uhum. Então tem um livro inteiro, esse livro aqui, deve ter 800 páginas. Cada livro deve ter mais ou menos isso. Tem um só sobre a colonização. Mais lá para frente, né? Então é mais adiante. Aqui a gente vai pegar a pré-história mesmo, africana, e estamos pegando as fontes para entender como é que o negócio funciona. Mas eu fiquei surpreso. E eu postei isso justamente porque eu falei, 8 livros. E os temas que eles estão dando são fantásticos. Eu gostei bastante, fiquei surpreso. E aí? Tô aqui com meu nariz pingando bicas. Destruído. Mas a gente continua irritação? Semana que vem. Eu tô irritada com você, você me irrita o tempo todo. E aí você sabe como é que as coisas funcionam, né? Lide com Na isso. face. Lide com isso. Como já dizia o Benega, né? Cada um com seus... Agora lide com isso daí, porque eu não vou... Então tá bom, gente. Olha, eu vou me despedir de vocês, porque realmente eu preciso me recompor. Semana que vem estaremos de volta aqui no Instituto, fazendo a nossa leitura sobre psicanálise. Tá fervendo. Essa tá fervendo. Essa daqui é o nosso descanso. Nessa daqui a gente pega leve, porque o pessoal pegou leve, escreveram uma obra mais sossegada. Não é nada, ele vive enfiando coisa aqui para causar polêmica. O negócio é para ser leve, mas ele traz umas polêmicas que eu falo, gente, deixa isso pra lá, cada um com seus problemas. Deixa pra lá, porque... Ele sempre vai achar uma polêmica. Agora, então, tá. Na psicanálise não tem nem opção. Lá é por falta de opção a polêmica. Beleza? Até semana que vem. Foi bom, pessoas. Beijos. Até mais. Como é que eu encerro aqui? No X.